Bom dia, meus irmãos. Meu nome é Ayrton Monteiro e estou gravando o curso básico de Umbanda do médium Leonardo Montes. Hoje, capítulo 20, Internet e Umbanda. Conheci a internet em 2001, quando fiz um curso de informática básica. E logo em seguida, meu pai comprou o nosso primeiro computador, ainda com conexão de escada, acessada apenas aos sábados, após as 14 horas, ou durante a semana, após a meia-noite. Quem é das antigas deve estar ouvindo agora aquele chiado, característico dos modems de antigamente. Coincidentemente, nesse mesmo período, conheci o Espiritismo e comecei a ler livros espíritas. Encantei-me com o universo da espiritualidade e comecei a usar a internet, não apenas para buscar informações, mas também para buscar pessoas com quem pudesse conversar, trocar ideias e informações. Naquele tempo, a internet ainda era muito limitada, com conexão de 56K. Hoje tem conexão de 200 MB. Os sites eram escassos e simples. Encontrar algo valioso era um verdadeiro desafio, podendo-se dizer que era praticamente um processo de garimpo. Em 2013, quando tive interesse em buscar maiores informações sobre Umbanda, a internet se mostrou novamente a companheira de sempre. Foi nela que encontrei os primeiros referenciais, as primeiras menções, vi as primeiras giras, etc. Aliás, foi graças ao Facebook, ainda em 2013, que eu obtive o endereço de um terreiro de Umbanda, pois não conhecia nenhum. Não fosse a internet, não apenas meu conhecimento em espiritualidade seria severamente limitado, como mesmo a minha experiência na Umbanda. Pois até a casa onde eu me desenvolvi, conheci pela rede, foi assim que conheci. Assim, não tenho a menor dúvida em dizer que a internet revolucionou a religião. Início. Na década de 1990, a Umbanda se fechou para sobreviver. Embora as publicações de Rubens Saraceni tenham dado um destaque à religião após a segunda metade da década, a impressão que tenho é que após a sofrida experiência dos anos 1980, a maioria das casas sobreviventes, não observando mais o glamour e a medialização da religião como antes, acabaram se fechando, no sentido de voltar seus interesses para dentro do terreiro e não mais para fora. Creio que seja esse o retrato da religião, ainda hoje, muito embora a internet represente um avanço de abertura. É muito difícil apontar um caminho histórico da Umbanda pela internet. Pesquisando, o que encontrei são apenas alguns apontamentos, de tal forma que certamente esse é um assunto que deverá ser revisto no futuro, pois, apesar de não tão distante cronologicamente, faltam estudos mais aprofundados sobre o mesmo. O que podemos dizer com alguma segurança é que após a segunda metade da década de 90, começam a surgir na internet os primeiros sites sobre religião. Nesse sentido, destaca-se a iniciativa de Manuel Lopes, criador do site Saravá Umbanda, em 1996, e também o criador da lista de e-mails Lista Saravá Umbanda. Até onde sei, essas foram as primeiras iniciativas da religião na internet. O que se pode dizer, contudo, é que nos anos em que se seguiram, mais sites e mais listas surgiriam, embora lentamente. As listas de e-mail possibilitaram às pessoas de todo o Brasil um meio de comunicação e interação, e isso gerou naturalmente conflitos. Era a primeira vez, por assim dizer, que as pessoas saíam de suas bolhas de Umbanda para entrar em um contato com outros pontos de vista, e isso causou muitos conflitos e disputas entre certo e errado em matéria de religião. Em 2002, nasce um dos maiores blogs sobre Umbanda, Povo de Aruanda, cuja primeira postagem é de 11 de setembro de 2002, ainda visível e disponível ao público. Entre 2002 e 2006, começam a surgir os primeiros blogs sobre religião. Em 2005, com a popularização do Orkut, surgem várias comunidades sobre a Umbanda, oferecendo aos umbandistas
a possibilidade de interação em maior escala e acentuando igualmente os conflitos. Em 2006, novamente Manuel Lopes toma a dianteira e cria TV Saravá Umbanda, possivelmente a primeira web TV da religião. Surge também os primeiros vídeos sobre a religião no YouTube. Abaixo no blog está disponibilizado um vídeo também sobre isso. Nesse período também nasce a Umbanda EAD, plataforma de ensino da religião pela internet. Surgem tantos e também os primeiros canais dedicados à Umbanda, como o de Norberto Peixoto, criado em 2007. Entre 2007 e 2011 surgem muitos blogs sobre a religião, de modo que se torna o principal veículo para a comunicação da religião, até mesmo pela sua simplicidade e praticidade, especialmente para leigos. Eu mesmo li muitos blogs em 2013. Em 2011, também é criado aquele que para mim foi o mais importante dos canais, Umbanda Eu Curto, pois foi através dele que assisti ao meu primeiro vídeo de Umbanda, que foi exatamente o que está disponibilizado no blog, o link. A partir de 2011, com o Orkut dando sinais de falência, o Facebook se torna cada vez mais popular. Começam a surgir os primeiros grupos de Umbanda, ativos ainda até hoje. Quando então a religião começa a ser percebida por pessoas fora do seu círculo de interesses, principalmente pelo recurso de compartilhar imagens, vídeos, textos na timeline. Contudo, o Facebook não se destacaria tanto pelos grupos, mas por suas páginas. A página do Umbanda Eu Curto, por exemplo, é uma das maiores da religião na plataforma, com mais de 276 mil curtidas. A partir de 2015, ganham popularidade na internet dois canais, o de Alain Barbieri, que atualmente conta com 339 mil inscritos, e o de Adélio Simões, que atualmente conta com mais de 231 mil inscritos. Nesse período, contudo, surgem dezenas de outros canais, abordando a religião pelo YouTube. Um dos que ganha maior destaque é o canal Jefferson Viscardi, Diálogo com Espíritos, que, embora não verse sobre Umbanda, abre muito espaço para médiuns e entidades que comumente se manifestam na Umbanda. De 2016 para cá, pode-se dizer que a Umbanda ganhou muita força na internet. Existem centenas de sites, blogs, grupos, páginas e canais produzidos divulgando conteúdos sobre a religião, de tal forma que ela se espalhou por toda a internet, estando mesmo acessível às pessoas que nunca frequentaram o terreiro. Diversidade. Uma das coisas que essa multiplicidade de recursos na internet nos mostra é que a Umbanda é plural. Embora surjam aqui e ali pessoas querendo se afirmar detentoras de uma verdade única, a grande maioria dos umbandistas atualmente lida bem a diversidade na religião. Se a princípio essa diversidade causava choque e estranheza, hoje é muito bem trabalhada, sendo a Umbanda uma das religiões que mais toleram nesse sentido. Essa diversidade é um valor da religião e deve ser mantida por todos nós. Exposição. A massificação do uso da internet igualmente atingiu a religião e já instiga alguns estudiosos a refletirem sobre o assunto. De repente, aquela mesma Umbanda que se fechou para sobreviver após a década de 80, agora está exposta em fotos e vídeos por toda a internet. Um dos grandes abalos foi justamente quando começaram a surgir vídeos de médiuns incorporados. Houve muita resistência a isso. Os mais conservadores foram contra até mesmo a publicação de fotos. Atualmente, não é difícil encontrar vídeos de pessoas incorporadas, e o caso ainda desperta controvérsias. Particularmente, tenho a seguinte opinião: igrejas evangélicas transmitem seus cultos, igrejas católicas transmitem suas missas. Por que os terreiros não podem transmitir suas giras? As grandes religiões fazem uso da internet, desde seus primórdios, a fim de espalharem sua doutrina, principalmente as proselitistas.
proselitistas. Na Umbanda, contudo, o conservadorismo imperou. Não fossem as iniciativas individuais, praticamente nada teríamos de religião na rede. Assim, não sou contra tirar fotos, filmar a gira, ou mesmo a entidade incorporada, desde que haja concordância das pessoas presentes e que haja um fim providencial. A minha maior crítica em relação às incorporações que vejo pelo YouTube é a falta de relevância e não raro de coerência naquilo que boa parte das entidades falam. Em minha opinião, com honrosas exceções, a maioria dos médiuns que já vi nessas entrevistas não me pareciam bem sintonizados com as entidades que afirmam incorporar. Logo, é preciso ter cuidado e prudência com essas filmagens. Se por um lado as filmagens podem divulgar a religião e permitir que as pessoas que não têm acesso a um terreiro possam ter contato com a religião, por outro, principalmente se forem descuidadas, o que me parece ser a tendência do momento, podem passar uma imagem distorcida da religião desde suas práticas, pois, se estando dentro da religião, por vezes vejo com muita reserva alguns vídeos com que filtros não assistiriam os leigos. Seja como for, aceite-se isso ou não, o fato é que a Umbanda está na internet. Futuro. Acredito que os últimos anos foram determinantes para fomentar o crescimento e expansão da religião. Por vezes me pergunto se o meu caminho espiritual seria o mesmo caso não tivesse encontrado algum vídeo ou blog abordando o assunto. Creio que não. Como já estudamos no capítulo 18, o número de adeptos de Umbanda vem caindo ano após ano desde 1980. Contudo, especulo especialmente pela exposição da religião pela internet que esse número deverá apresentar um crescimento no próximo censo em 2020. Observando todo o impacto que a religião gera, principalmente pelas redes sociais, sou levado a crer que o futuro será promissor e que pela primeira vez em 40 anos o número de adeptos irá aumentar. Aguardemos para ver. Aqui encerra o capítulo 20. Muito obrigado a todos.